Como nós tratamos no bloco anterior aqui do Conexão, a maior tragédia do estado trouxe questões sobre segurança, responsabilidade e fiscalização em casas noturnas para o centro de atenção de todo o país. E o episódio vai marcar diversas famílias para sempre, né, Rodrigo? É verdade, Vanessa. Afinal, quem ficou, sobreviveu, precisa começar a retomar a vida, que com certeza, né, não será mais a mesma. E é sobre o estresse pós-traumático que vamos falar agora com Igor Finger, psicólogo especialista em terapia cognitiva comportamental. Olá, tudo bem? Bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo bem, Igor? A gente sabe que você voltou ontem, né, de Santa Maria. Para a gente começar essa conversa, que cenário você traz consigo, assim, dessa impressão que você teve lá na cidade? Eu não estive no final de semana lá em Santa Maria. Eu fui logo após pela instituição em que eu dou aula na FADERGS, lá em Porto Alegre. E quando nós chegamos lá, vimos que os órgãos já estavam reunidos, bastante reunião para tentar organizar um pouco as questões para poder atender tanto as vítimas, quanto os familiares, quanto quem trabalhou no dia. Mas o cenário era muito pesado, como é de se esperar, né? Foi uma tragédia sem precedentes, mesmo com a equipe se organizando para poder acolher e atender. O clima na cidade, a notícia na cidade, o contato com as pessoas eram muito próximas, isso pesou muito realmente o clima. Ainda assim, dá para perceber que das pessoas que estão trabalhando lá, existe muita vontade em ajudar, o que, de certa forma, dá um ânimo para conseguirmos nos capacitarmos para atender esses familiares da melhor forma possível. Algo muito triste nessa tragédia, né, é o fato de muitos jovens terem morrido, né? Geralmente acontece o seguinte, né, os pais morrem antes dos filhos, né, e agora aconteceu esse lado inverso. Como foi ter contato com os pais? E esse período de luto deve ser um pouco maior ainda por causa disso? O luto, ele é algo esperado neste momento de perda de um familiar muito próximo. Independente se fosse um filho, um cuidador, um tio, a dor a gente não consegue medir em comparação de ser pai ou filho. A dor é única. E, então, cada um consegue sentir a sua dor. Então, o luto, obviamente, é esperado numa hora dessas. Só que, claro, bem como tu disseste, a gente tem a ideia de que um filho não deva morrer antes dos pais. Não é a ordem natural da vida. Exato, né? Que parece que aumenta o peso do luto, né? Mas, na verdade, os contatos que eu tive com alguns familiares, porque existe uma atenção que tem que ser dado muito aos familiares nesse primeiro contato, que é para ver as reações reações agudas ao trauma, né? E esse momento tinha que ter sido no domingo, na segunda, e como foi? Quando eu cheguei lá na terça-feira, eu tive contato com poucos familiares, muito mais com quem estava trabalhando. Mas tive contato com alguns familiares que foram procurar lá a UPA, a própria SAMU, por situações de ansiedade, e eles estavam não tanto sentindo ainda o luto, mas mais sintomas do estresse do trauma. O luto provavelmente ele vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. A dor de ver que o seu ente não vai retornar mais e não necessariamente a imaginação do que aconteceu. A gente sabe que muitos sentimentos vêm à tona, né? Quer dizer, assim, a revolta, o remorso, talvez não ter deixado o filho ter ido na festa. Quer dizer, todos esses sentimentos são bem comuns e é necessário até que a pessoa passe por isso para ela conseguir superar mais à frente? Ótimo, excelente pergunta. Todos nós, quando nós estamos numa situação em que nós não esperávamos, mesmo que a gente não tenha vivido, que nós tenhamos visto alguém viver, nós entramos num momento de choque. É como se a nossa mente não estivesse preparada para aquilo e desestabiliza. E quando desestabiliza, é muito comum, é muito normal, nas primeiras horas, nos primeiros dias, ter reações, bem como tu disseste, de raiva, de indignação, de tristeza, de culpa muito grande, de culpa até, eu não falei, eu não disse, eu não proibi, eu deixei ir. Então são emoções muito comuns. Não são boas de sentir, óbvio, mas são comuns numa hora dessas. A tendência da grande maioria das pessoas é que essas emoções tendem a se normalizar nos próximos dias. Se ela não for normalizada em torno de 1, 2 semanas, aí nós estamos falando do que tu trouxeste, que é um transtorno de estresse, ou agudo ou estresse pós-trauma. E é importante que a pessoa fale também sobre isso, né? Não deixe isso para dentro dela, né? Porque senão pode piorar, na verdade, né? Isso é uma questão interessante, porque não é bem assim. É importante que ela fale, mas quando ela quiser falar.
O que acontece muito é que as pessoas estão perguntando para ela, e aí, como é que tu tá? Me diz como é que foi, me conta a tua cena, etc. Isso mais atrapalha do que ajuda. Tem que vir da pessoa, então, esse sentimento de falar. Se a pessoa quiser falar, se a pessoa sentir a vontade de falar, se quiser relembrar naquele momento, fale. É importante que a gente acolha e valide a emoção que ela está sentindo, não desmerecendo, do tipo, não, vamos bola para frente, passou, não. Ela está sentindo uma dor muito grande. Mas veja que é diferente a pessoa querer falar de nós irmos procurar. E essa procura de, fala um pouco mais, o que aconteceu, como é que tu está, como é que tu está sentindo, isso tende a atrapalhar mais do que ajudar. E, Igor, assim, a gente sabe que as famílias, como você comentou anteriormente, elas vão voltar à rotina aos poucos, porque ainda tem muita, a mídia está em cima, está todo mundo falando demais, ainda tem muitas pessoas internadas, quer dizer, mas aos poucos as pessoas vão voltar para casa, vão entrar no quarto, vão entrar em contato com as coisas que eram daquele familiar, né, daquela pessoa querida, enfim. E o que é importante que essas pessoas, que tipo de orientação vocês costumam dar para essas pessoas nesse momento? Quer dizer, eu voltei para casa, agora eu vou ter que retomar minha rotina, porque afinal de contas a vida tem que seguir de certa maneira, né? Que tipo de orientações é essencial dar para essas pessoas? Nós não podemos obrigar a pessoa a pegar a sua emoção e falar, não sinta ela, guarde ela numa caixinha e volta para a sua vida normal. Isso a gente realmente não pode. O que acontece, bem como tu disseste, quanto mais rápido a pessoa conseguir voltar à rotina que ela tinha antes, executar ações de prazer, que sentia prazer, fazer algum esporte, fazer alguma leitura, fazer alguma atividade que era para ela prazerosa, quanto antes ela conseguir retomar a este trabalho, mais rápido ela vai conseguir voltar a ter uma estabilidade emocional. É importante lembrar que estabilidade emocional não significa esquecer ou menosprezar, esquecer o familiar perdido ou amigo perdido, ou menosprezar a dor, tipo, eu devia estar sofrendo muito mais por ele. Não, a dor já é muito grande, esse devia mais já é um peso maior. Até porque essas pessoas, no momento que elas foram reconhecer o corpo, né, desse familiar, também viram outras tantas pessoas mortas. Eu acho que essa Amigos, cena, por mais próximos. nós mesmos que não perdemos ninguém assim próximo, a gente já fica muito abalado, muito chocado. Então quem dirá essas pessoas, né, que entrarem em contato direto com isso, né? Rodrigo, quer fazer uma outra pergunta? Isso, até porque tem muita gente ainda se recuperando nos hospitais, como a gente já falou aqui na entrevista, e as pessoas começam a acordar também, né, e começam a perguntar para os seus familiares, meu amigo, como é que ele está? E se o amigo acabou falecendo, é importante falar para a pessoa a verdade naquele momento ou não? Como é que funciona isso? A ideia é pensar assim, em que colaboraria essa informação para o paciente naquela hora, naquele momento? Numa ocasião, no momento ele vai saber, mas naquele momento em que ele está no leito, em que ele está se recuperando, isso favorece? Se não favorecer, então não se diz ainda. Ok, espera-se um outro momento em que ele pode estar mais estabilizado, para daí sim poder falar algo disso. Igor, a gente sabe que tiveram algumas pessoas que deram depoimentos de que elas foram salvas por outras pessoas que elas nem conheciam e essas pessoas, enfim, acabaram falecendo e quiseram entrar em contato com essas famílias. Isso é bom para essa família que perdeu esse familiar, quer dizer, entrar em contato com esses outros jovens que de uma certa forma conseguiram escapar com vida? Não é possível generalizar porque nós não conhecemos exatamente qual é a estrutura de cada uma das famílias, né? Uma pessoa foi salva por uma outra pessoa desconhecida, eu quero saber, quero conhecer, poder falar com esses familiares, né? A orientação que nós fazemos, que eu faria numa hora dessas, é procurar não fazer isso agora. Ainda está muito vivo, ainda está muito ativo na mente a situação que aconteceu. E bem como eu disse, estamos naquele período em que as pessoas estão tendo que se recuperar, nessas semanas de recuperação. É um choque ainda, na verdade. Um choque, exato. Então, ir ao encontro é como, nós estamos falando, é como reviver toda a situação. Então, se eu for ao encontro agora do familiar, tanto eu vou reviver, quanto o familiar vai reviver, e isso pode instaurar o trauma mais adiante. E nesses próximos períodos é importante que as famílias continuem com algum tipo de acompanhamento, por causa, claro, né, do estresse pós-traumático que talvez possa ocorrer, ou outras coisas que podem também vir a acontecer? Excelente pergunta, porque, de fato, é necessário e está tendo esse acompanhamento lá em Santa Maria, está tendo equipes lá, tanto da Prefeitura, um grande grupo da Prefeitura, um grupo do CRP, temos o grupo do NEPT também, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa de Trauma e Estresse. E a ideia é que nós consigamos fazer exatamente isso, continuar acompanhando as famílias, porque muitos vão melhorar daqui a algumas semanas, mas alguns não vão melhorar daqui a algumas semanas. No teu caso, você pretende acompanhar algumas famílias aqui em Porto Alegre ou voltar até mesmo a Santa Maria? Com certeza, estou credenciado no CRP aqui de Porto Alegre, no CRP de Santa Maria. Nós certamente retornaremos, e não necessariamente agora, porque
o baque maior está acontecendo, sim, está acontecendo, mas daqui a algumas semanas e meses é que nós também temos que prestar atenção àquelas famílias, né? Mas agora mesmo é importante que todas as famílias estão sendo acompanhadas nesse aspecto, principalmente as que buscam o serviço de saúde lá em Santa Maria, para que justamente consigamos não tirar a dor, mas diminuir a sensação e a possibilidade de desenvolver um estresse pós-trauma. Tá Nossa certo. principal ideia agora é fazer com que as pessoas consigam se recuperar desse trauma, desse estresse o quanto antes, para não desenvolver o transtorno maior. Exatamente. Tá certo. Igor, muito obrigada pela tua presença. Bom Eu que trabalho agradeço para ti a daqui atenção. para frente. Bom trabalho para vocês também. Obrigado. Obrigada. Agora a Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre as ações de combate à dengue aqui em São Leopoldo. É isso aí, tem também a previsão do tempo para essa sexta-feira para o Rio Grande do Sul. Nós já voltamos.